Nesse vídeo eu vou explicar sobre a questão do mecônio, que é um termo que as grávidas ouvem, que pode ser algo grave, preocupante quando acontece, e corresponde a quando o bebê faz cocô dentro da barriga. O mecônio é o termo das fezes do recém-nascido. Isso pode acontecer enquanto o bebê ainda está dentro do útero. Vou explicar que não necessariamente isso é algo preocupante ou que é indicação de cesárea. Em algumas situações sim, e tem vários poréns a serem considerados. O mecônio acontece dentro do útero, geralmente em duas situações principais. Quando o bebê sofre algum grau de falta de oxigenação, de redução da oxigenação, que pode ser grave, ou no bebê que está muito maduro, depois das 40 ou 41 semanas, pode acontecer espontaneamente, sem que o bebê tenha tido algum grau de sofrimento fetal. Quase sempre o mecônio é identificado no momento ali do parto, do trabalho de parto, quando a gente rompe a bolsa, porque antes disso é difícil de identificar se o líquido dentro do útero está com mecônio ou não. O ultrassom não consegue ver isso, a gente só consegue visualizar de fato, até dá para fazer um exame chamado amnioscopia, que é uma lente comprida, mas que poucos lugares ainda tem isso disponível, que a gente colocava pela vagina para entrar dentro do colo do útero e olhar lá o líquido, e isso permitia saber antes da ruptura da bolsa se o líquido tinha mecônio ou não. Mas a questão que eu quero colocar aqui, a dúvida principal é se durante o trabalho de parto é identificado um mecônio, se isso necessariamente é uma indicação de cesárea. E a resposta é não. Existem algumas coisas que devem ser consideradas nessa situação, sendo que as principais são a intensidade desse mecônio. A gente classifica o mecônio em fluido, que é aquele líquido bem líquido mesmo, aguadinho, que está levemente tingido de uma cor meio esverdeada ou amarronzada do mecônio. E no outro extremo, o mecônio espesso, chamado de sopa de ervilha, que é um verdão grosso, e isso sim é um pouco mais preocupante. Quando é um mecônio mais fluido, durante um trabalho de parto que está evoluindo bem, que está dilatando, principalmente quando já está mais avançado, né, mais perto do nascimento, com uma dilatação já progredida, ou mesmo que seja numa fase mais inicial, porém, a monitoragem do feto está normal, ou seja, o exame que a gente faz de ausculta dos batimentos e ou a cardiotocografia, que faz o registro gráfico da frequência cardíaca do feto. A gente vê que o exame está normal, é um trabalho de parto que está indo bem, a gente não precisa indicar a cesárea. O bebê pode progredir para nascer de parto normal. Por outro lado, quando é identificado um mecônio, que a gente chama de anteparto, ou seja, antes do trabalho de parto, às vezes rompeu a bolsa, a mulher não tem contração, não tem dilatação e tem algum grau de mecônio, mesmo que um mecônio fluido, normalmente a melhor indicação sim é de cesárea. Quando se identifica um mecônio mais espesso durante o trabalho de parto, principalmente num contexto em que existe algum sinal de sofrimento fetal, de que esse bebê está sofrendo com falta de oxigênio, sim, geralmente isso é uma indicação de cesárea durante o trabalho de parto, porque é um sinal indireto de que esse bebê, de alguma forma, está sofrendo com falta de oxigênio. Geralmente, além do mecônio, é identificado que tem quedas da frequência cardíaca fetal durante as contrações. Qual é a importância do mecônio? O problema do mecônio é que o bebê dentro do útero, ele respira o líquido, certo? Toda a via respiratória, os brônquios, todos do bebê estão preenchidos pelo líquido. E quando esse líquido tem o mecônio, isso pode causar uma inflamação do pulmão, né? Ou seja, quando o bebê aspira aquele líquido meconial, isso pode levar a uma inflamação causada no tecido pulmonar, que é a chamada síndrome de aspiração meconial. Ela pode ser leve ou pode ser grave ou bem grave. Então, essa é a questão. A maior parte dos bebês que vão nascer com mecônio fluido, que aconteceu ali no meio para o final do trabalho de parto, não vai ter absolutamente nenhum problema, tá? O pediatra vai sempre avaliar, observar, mas dificilmente vai ter uma síndrome de aspiração meconial. Os bebês que foram submetidos a muitas horas com aquele mecônio dentro do pulmão, com o mecônio mais espesso, isso sim tem um potencial maior de causar a síndrome de aspiração meconial, que pode ser grave. Então, espero ter esclarecido esse assunto, que não é simples, não é sim ou não, é cesárea ou não é cesárea, são várias coisas a serem consideradas no contexto ali individual daquela mulher, daquele trabalho de parto, das condições daquele bebê. Mas é tudo isso que eu expliquei que deve ser levado em consideração para que
a pessoa que está acompanhando, né, seja enfermeira obstetra ou médico obstetra, tome a decisão de continuar conduzindo um trabalho de parto com mecônio ou indicar uma cesárea.